Salve Alvinegros, bem-vindo de volta ao React 1910. Hoje a gente tem um React especial aí para celebrar os 13 anos da conquista da Libertadores e mais uma vez ao meu lado está aí o Lucas Andrade. Boa noite, André, boa noite, Alvinegros. Fazem 13 anos dessa conquista inesquecível para a gente aí. Vamos voltar aí e analisar essa noite, não, essas noites, né? Porque a gente vai reagir aos dois jogos, aos lances dos dois jogos, essas noites mágicas aí. Eu confesso que dos que a gente fez até agora, esse é o que eu tô mais ansioso para rever. Então bora pro vídeo que é o que interessa, né? Vamos. Corinthians e Boca Juniors, Boca e Corinthians. Neste momento o Boca Juniors entra em campo e aí já dá para você sentir, perceber qual o ambiente que o Corinthians vai enfrentar aqui na Bombonera. São quase 50 mil pessoas. Apenas 2.450 ingressos foram destinados à torcida do Corinthians. Vão começando a desfilar. Não consegui ver a escalação dos caras. As estrelas das duas equipes. Emerson, Alex, Danilo, que vai fazendo uma grande Eterno Maradona. Paulinho, que está jogando muito. O Leandro Castan, outro importante jogador do Corinthians. O Cássio, que entrou no time e pegou bastante nessa Libertadores. Do outro lado, Schiavi, zagueiro que já foi campeão. Aliás, ele Schiavi, o Clemente Rodrigues e o... Pausei aí a escalação, mas o corintiano que não souber a escalação de cabeça aí, tá doido, né? Eu lembro, essa escalação eu lembro. E... Aquela saudade, puta merda. Talvez esse seja o ponto negativo aí, né, de fazer os reacts, porque a gente inevitavelmente faz a comparação dos elencos. Com um momento Riquelme, os jogadores que já foram campeões da Libertadores pelo Professor Boca. Dos 6 títulos que o Boca há tem, rumores 3 que deles com a liderança técnica. Talvez ele tenha melhorado aí e volte, hein? Santiago Silva, não sei se eu fico feliz ou triste com a notícia dessa. Passou pelo Corinthians. Do Botafogo? Não, do Tite voltar pro Corinthians. Jogo pra você ligado na Globo. Vai pro cruzamento, é a primeira jogada de tensão pro time do Corinthians. A cabeçada do Schiavi vai por cima do gol. É dos mais experientes do time. Falei dos títulos que ele já participou. Já foi campeão da Libertadores junto com o Boca. O Zen. Sufoco ainda, olha o Paulinho, arriscou pro gol, boa bola do Paulinho! Foi pro campo de ataque, encheu o pé e deu trabalho. Bons tempos do Cássio, hein? Olha de onde o Corinthians sai pro jogo, o Paulinho escapou, conseguiu ganhar. Não, você confundiu. Mas tá invertida a câmera, né? O Cássio joga de preto. Não, sim, mas tá invertido, achei que o Corinthians, o Boca atacasse pro lado esquerdo no primeiro tempo. Não, o Romarinho faz o gol. O Romarinho faz o gol por esse lado aqui, tá certo. Esse carinha era folgado também, esse Ervich aí, eu lembro dele. E não dá, não é querer adivinhar nada, mas é toda vez. Marcação firme do Roncalha, Emerson protegeu bem. Escapa também do Somoza. Boa bola pro Paulinho. Olha o passe pro Danilo. A chance do gol era boa. O Danilo se enroscou na bola. Ela voltou de novo para ele. Tentou o passe. Fábio Santos e Emerson. Devolução do Emerson foi boa. O time do Boca eu acho que eu não me recordava, não me recordo de coisas desse primeiro jogo, não. Devo me recordar melhor do segundo, porque eu imaginava esse primeiro jogo aí diferente. Só no começo do jogo que a gente deu uma assustadinha neles, depois a gente não criou praticamente nada. Foi o jogo inteiro assim, né? Muito mais brigado do que qualquer outra coisa. Tentar colocar em guerra um pouco o adversário, do lado do Corinthians tem esse entrosamento todo. Boca vai chegando outra vez, a bola do Mochi, Santiago! Ela explode no Alessandro Santiago Silva. Esse grito da torcida argentina no final, né?
bem da hora, né? Do Corinthians. Emerson dividiu, ganhou do Roncalha, botou na frente. O Alex se mexeu, o Emerson foi atropelado com uma violência, Arnaldo, de um jogador que já tem cartão amarelo. O cara já tinha amarelo, hein? Fez essa falta aí. Ah, que era finalzinho do primeiro tempo. Então era expulsão claríssima esse aí, o segundo amarelo, né? Da palavra é o Ervit, o que ele fala. Teve bosta nenhuma no primeiro tempo, hein? Você Um viu? chutezinho do Paulinho do meio da rua. Uma puxada ali do Boca, que nem concluiu a finalização toda. Daí eu lembro. O Riquelme jogava muito a bola, meu Deus do Olha o céu. jeito que ele finaliza. Sabia que não ia dar, né? Os caras estavam chegando. Essa eu lembro. Acho que esses lances eu lembro mais. Aí o lance do gol. Sabia que Chicão foi põe a isso mão que me na confundiu bola. todo? Eu achei que isso aí tinha sido o primeiro lance do primeiro tempo. É Ah, por isso que eu achava que o Boca estava atacando por esse lado. e esse cara era o que fez o gol era o cara que era pra ter sido Era por ter expulso. sido expulso, né? Dá uma pausa aí nesse primeiro gol aí. Ah, só terminar o replay. Eu lembro que eu tava assistindo em casa com meu pai, na sala, esse jogo. E na hora que saiu o gol do Boca, eu lembro que meu pai olhou pra minha cara assim e falou: o sonho acabou. Tô louco. Você Parece sabe que como meu pai é sempre. Não, eu visualizo o rosto dele. Eu sei exatamente qual que é a expressão que ele fez. Sonho acabou. Aí a gente. Puta. Era só isso daí, mas algo que me marcou eu nunca esqueço. Toda vez que eu vejo esse gol. Cara, eu achava que isso tinha sido um dos primeiros lances da partida e já foi quase no final do segundo tempo. Não, eu acho que ali aquele 37 era o replay já, porque foi antes. Mas mesmo assim, o replay não vai ser tão pra frente, né? Você pode voltar um pouquinho lá, ó. Se você voltar, Vamos voltar. ó, vê é o próximo já, né? Acho que tem um. Essa bola perdida. Riquelme botou na frente o Aí lance não tem perigoso. tempo. Monte bateu, Aí. Cássio. Bateu aberto. Putz, Vai tá mostrar. com tempo aí. Cabeçada perigosa. Deixa eu ver Na aqui. trave. E o gol. Mas eles não devem ter colocado o replay tanto tempo pra frente assim, não. Eu vou pegar pra você. Olha aí pra eu não ter que pesquisar aqui. Foi com 27 do segundo tempo. 7. O replay tá com 37. Estranho, né? Mas foi aos 27. Eu lembro que não foi tão em Tudo cima bem que do... eles. Tudo bem que eles podem colocar 10 minutos depois do replay, né? Só não é muito comum. Ainda mais quando é desfavorável ao time brasileiro. E o juiz livrou o Chicão, né? Deu só Livrou o amarelo, Chicão. mas é porque saiu o gol também, né? Mas Aí, eu ó, eu esse não- lance é bem interessante. Aí é o lance do gol do Romarinho. Olha o time do Corinthians chegando, olha o Romarinho! Gol pro Chicão. O Chicão tinha metido a mão na bola e feito um da torcida do Corinthians, né? Exato, exato. O Sheik foi muito bem aí, né, velho? Muito bonito. Olha o time do Corinthians chegando, olha o Romarinho! Olha o Romarinho! Gol! Cara, maluco gelado, né, mano? O maluco não tinha noção de onde ele estava, do momento. Faz a tinha menor noção. ideia do contexto É. geral, né? Isso é ter estrela! Até o jeito que ele sai comemorando demonstra isso. Né? Você O vê cara que ele é... O cara deveria sair eufórico e tal. Pra morar no coração da minha torcida! E a jogada começa com a hora no time do Boca para receber de volta. Puta, olha esse gol que os caras perderam. Nossa, Você lembra? lembrava da trave, não do rebote. Eu lembrava, mas lembrava do E no rebote. rebote ela foi pra fora, foi chorando pra fora. Eu tinha uma consideração pra fazer a respeito do gol do Corinthians. Isso. Você quer que volte pra Aí, ó, mostrar? vai passar aí de novo, depois você pausa aí. Fim de jogo Ó. na Bomboneira.
Ali quem perde a bola do Boca é o Riquelme, Paulinho rouba, Paulinho rouba. já certo. aciona o Sheik gira bem, e aí o zagueiro do Boca sai para cima do Sheik, o Sheik dá o passe. Se você observar, se o zagueiro do Boca vai na bola, o Sheik não conseguiria dar o passe, mas o zagueiro do Boca foi para dar no meio do Sheik. Nisso daí o Sheik conseguiu dar o passe pro Romarinho, porque o zagueiro Então, foi para ferrar ele. vamos Era voltar até o aqui, Schiavi, se eu não me engano. Você pode reparar nisso daí. O zagueiro pega até no pescoço do Sheik aqui. Foi chorando para fora. Olha o cruzamento do Clemente Rodrigues. Isso. Ele não quer pressa. Ó, observa o Sheik, ó. O zagueiro vai para pegar ele, ó. Ah, tá. Você viu? O segundo zagueiro, não O que toma o segundo, giro, né? O segundo. Ó, ele até puxa o Sheik aí, mas ele foi para dar no meio do Sheik. O Sheik foi ligeiro. Pra demonstrar como ele tava dentro da mente dos caras já. Nossa, o Sheik nessas finais aí. Tô até arrependido de ter colocado ele lá numa lista lá na minha entrevista. Você vai ter Deixa oportunidade de fazer outra. Festa para receber a equipe do Esporte Clube Corinthians Paulista. Aí depois do empate no primeiro jogo, eu confesso que eu fiquei muito confiante pra volta, muito mesmo. Eu fiquei muito mais tenso nos jogos com o Vasco, com o Santos, do que nesse jogo de volta. Com o Santos não, mas com o Vasco eu fiquei muito tenso e contra o Boca eu estava muito tranquilo, velho. Mesmo com todo o contexto, de sair atrás e tal, eu tava muito tranquilo. Acho que o jogo mais nervoso mesmo foi o do Vasco. Para o Corinthians, 10ª final para o Boca. Tudo pronto no Pacaembu. Entre no clima da torcida no Pacaembu. Parece que foi ontem, né? Mas os jogadores que estão aí já viraram lendas, né, mano? Caramba. Só em atividade é o Cássio e o Ralf que tá com 40, 41. Pode colocar um asterisco aí nessa atividade dos dois. E para ser justo, o Marquinhos, né? O Marquinhos era reserva do Corinthians aí. Mas o Marquinhos tinha 18 anos na época. O juiz, antes disso, marcou uma falta e já sai a primeira confusão. Ele pegou uma falta. Alex, Jorge Henrique faz o cruzamento, buscou o Emerson, dominou, vai tentar um chute. Ó, o Alex, vai bater no gol, chutou pro gol, bola foi rasteira, o goleiro Orion pegou, largou. O Paulinho disparou para tentar pegar o rebote. E pelo chão o Corinthians. Emerson mudou de lado, recebeu. Eu acho que esse lance o goleiro do Boca se machuca, se eu não me engano. Não sei se você lembra. Dele, né? Ele começa a ser algumas jogadas, vai refrescando na memória. Mas pelo meio ele está trocando de posição. O Danilo abriu pela esquerda. O Jorge Henrique tentou a jogada, foi apanhou pra caralho, viu? Foi falta em cima do... Vem embora o Emerson, botou na frente. Olha o cruzamento, bola perigosa, chance do time do Corinthians antes do Jorge Henrique. Chegou Clemente Rodrigues. Volta a bola para ele. Aí foi uma falta em cima do Ralf. E aí o chutão depois. Olha a bola com o Alex. Bateu pro gol. Vai começar outra vez o time do Boca com o Schiavi. O juiz marcou falta do Santiago. 44, Casa e Caio. O saldo do cartão amarelo pro... É pela repetição das faltas. O cara passa pano pra time argentino demais, né? A razão, essa falta mesmo foi a razão. Esse cotovelo aí no rosto do gol lá dentro. Puta, teve nada também o primeiro tempo, hein? Puta merda. Que um terço desse vídeo aqui deve ser só a comemoração, porque passou quase o jogo todo já, tá na metade do vídeo. Teve a festa foi bonita. Santiago Silva, que jogou no Corinthians, é o tanque. Zidanilo subindo tranquilão. Nossa, não tem a ver com esse jogo, mas eu vou dar uma pausa aqui. Você falou do El Tanque. Eu não lembro. Eu lembro que era um jogo que ele tava e eu fui assistir um jogo no Pacaembu e antes de entrar, teve um tumulto com a polícia, jogaram gás de pimenta e tudo mais. E quando eu entrei no estádio, quando eu botei o pé no estádio assim, tava
o lance do time adversário, que eu não lembro qual era, já fazendo o gol do Corinthians. Ou seja, eu botei o pé, assim, com o jogo começando e a gente já tomando um gol. Eu falei, puta que eu pariu, mano. E aí, Com ele jogando no Corinthians, na época? com ele jogando. Ele jogou em 2002. 2002. Em 2002 Não, ele 2002 jogou. não, Lucas. Tá doido? 2002? Foi. Eu tinha um quadro na minha casa do time campeão do Rio São Paulo de 2002, que foi E ele contra o tava São lá. Paulo. E ele tava lá. Foi o Será ano que faz ele tanto jogou. tempo assim? Faz, você pode puxar depois, eu lembro. 2002. Ele jogava com a 31, um negócio assim. Ele jogou muito pouco pelo Corinthians. Coincidentemente, 2002 foi o ano que eu comecei a ir no estádio, velho. Quer dizer, comecei a ir Então. sozinho, na verdade, né? Que seu Uhum. pai parou de ir no estádio, eu comecei a ir sozinho. E tava eu e o Thiago Branco, se eu não me engano. Proporcionadas pela torcida do Corinthians nesta volta dos dois times para o segundo tempo. Deu para... O Tite está chegando agora, o Mauro está ali conversando com o pessoal do banco. Danilo e Fábio Santos, ela volta para o Corinthians. Emerson. Chegou o Jorge Henrique, Emerson tenta decidir sozinho, vai no fundo, faz o cruzamento. A bola foi fechada e o goleiro só parecia adiantado ali, pelo menos quando a bola viajou. Talvez quando ela partiu, não. Eu lembro. Esse lance aí. Chegou pra lá, pra cá, o Alessandro mandou pra fora. Mas pelo menos se recuperou, né? Claro, foi o técnico. Eita. Cobrança do Alex, bola lá pra dentro da área, tentou o desvio, Jorge Henrique. Olha a chance do gol do Corinthians! Que saudade dessa emoção. O Emerson do Corinthians! Ele domina já botando na frente, né? E calcanhar consciente do Danilo, hein? Ele dá uma olhadinha. O zagueirão foi no calcanhar. Ficou parado, já era. E ele chuta. Assim, nem de longe na Libertadores inteira o Emerson foi o nosso melhor jogador, mas pelo contexto das finais ele merecia muito ser o cara decisivo das finais, porque na verdade na semi também ele começou a carregar a gente, né? Você lembra que ele foi expulso, né, no primeiro jogo da semifinal, você lembra? Depois que ele fez o gol. E ele não joga o jogo de volta contra o Santos. Por uma solada, não foi? Eu acho que foi 2 amarelos. Foram 2 amarelos. Decisivo, foi artilheiro Emerson, camisa 11. O Corinthians abre o placar no Pacaembu. O quarto gol do Emerson na Libertadores. E mesmo o time do Santos sendo o atual campeão, tendo o Neymar, não me botou... dar uma parada aí um minutinho. Não me botou medo algum. Não me botou medo algum. A gente falou do Emerson, né, o personagem dos gols. O Sheik fez aquele golaço lá contra o Santos na Vila. Aí ele foi expulso depois no segundo tempo. A gente segurou 1-0. No jogo de volta contra o Santos, o William foi titular no lugar dele. Lembra o William, esse William Sim, Bigode aí? William Bigode. Aí beleza. Depois desse jogo com o Santos, a gente teve um jogo contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, que é o jogo que o Romarinho faz 2 gols. Um de calcanhar e um outro que ele bate, chuta, bate na trave. Ele domina limpando o cara, né? Isso, e bate. Aí no jogo na Bomboneira, o Romarinho faz o nosso gol, certo? Certo. Ele é levado para o banco de reservas e o William é cortado. O William não tá no banco em nenhum dos 2 jogos das finais. Você não deve se recordar disso. Não me recordo, não. Ou seja, os gols lá... No Palmeiras, fizeram o Romarinho tá no banco contra o Boca. Senão seria o William, né? Que o William já tinha nome na época, o Romarinho era desconhecido. E assim, são o acaso da vida, né? Mas tem que dar os parabéns pro Tite, né? Porque o William era um excelente jogador, né, mano? Não era, tipo assim, ele não tá tirando alguém ruim pra botar uma aposta. Ele tá fazendo uma aposta e tirando um cara muito bom. Hoje você falar isso é muito fácil, né? Mas na época, você imagina colocar um cara desconhecido que veio do Bragantino no banco e o William, que era um cara que tinha sido campeão brasileiro importante, feito vários gols de fora, né? Quando tem que ser, tá escrito. Emerson, cara tem estrela também, é decisão.
decisivo. O Boca agora vai ter que partir para o campo de ataque. A bola, o Ervite para e ele toca. Eu lembro. Perigosa. Cássio. Único lance dos caras. Caiu e pegou firme. Ninguém consegue ficar se aquecendo lá, não. Difícil. Olha a bola errada do time do Boca. A velocidade do shake, ó. Ganhou na velocidade, olha a chance do segundo gol. Aí ele sai correndo, escorrega, né? Aham, Você lembra? aquela derrapada. Emerson do Corinthians. Emerson. O Boca erra na saída. A torcida do Corinthians. Shake botou na frente, o zagueiro nem... E esse Shake aí já tinha uns 33, 34 anos. Né? Os caras do banco ali já tava tudo fora já para os reservas que estavam aquecendo. Frio e tranquilo na frente do goleiro, manda pro fundo do gol. Emerson, camisa É uma ironia, né? Tipo, saiu um gol praticamente do jeito que o Cássio salvou a gente e manteve a gente vivo na Libertadores, né? Schiavi errou o passe, deu no pé do Emerson. O goleiro ainda chega. Protegeu, foi derrubado, o juiz pegou. Daí pra frente foi só show do Ó, Shake, né? o Caruso. Que show do Esse cara Shake vai é estar esse? no jogo com o Boca aqui. E o papo Ó, os caras... do Emerson com o Caruso. Eu até Tô morrendo de olhei. medo, ó. Ele faz assim, ó. Tô morrendo de medo, ó. O Emerson ouviu provocação e fez também, mostrou o rosto ali. Ele faz assim, ó. Tô morrendo de medo. Ó, Manda beijo. Isso. A encarada 7 já saiu. A encarada Olha lá. do Caruso ali, ó. Olha lá, ó. Pôs a mão no rosto do Emerson. Ah, puta merda, mano. Muito da hora, né? Cara doido pra amassar ele ali, pensando nas consequências. Foi quase o gol aí, eu lembro que eu comemorei. E ela passa muito perto. Torcida. Vem embora o time do Boca com o Santiago Silva, bateu pro gol, pegou o Cássio. Muitos torcedores do Corinthians têm a mesma opinião dessa enquete que a gente fez aqui. Começar, daqui a pouco tem Gabriela. E depois, no Jornal da Globo, a gente vai falar. Chegou a hora de soltar o grito. Um pouquinho antes da comemoração aí, eu lembro que quando apitou o final do jogo, que é normal de outros títulos, de sair comemorando, eufórico e tal, eu fiquei um tempo assim parado, olhando pra televisão, assim, apreciando ainda a conquista. Parece que tava caindo devagar a ficha, assim, eu falei, puta que eu pariu, não acredito que aconteceu, velho. Solta a voz o torcedor do Corinthians. Campeão. Quando termina, o time é campeão e vem o comecinho do hino, é demais, né? É demais. 5 anos depois da primeira participação em 77. Na 10ª edição. Depois de ouvir brincadeira, de ouvir gozação, de sofrer. Chega a 2012 Invicto. com uma campanha invicta que vai arrancar sorriso, lágrima, abraço. É campeão da Libertadores. Acho que estava escrito ali, agora o mundo pode acabar. Porque 2012, né, tinha o papo de final de fim do mundo. É, verdade. Explodem em alegria os jogadores, o elenco, os torcedores em transe no Pacaembu. Entoa o hino do Corinthians. Mas a gente não tinha um patrocínio fixo na camisa. Esses patrocínios foram todos pontuais. Recebeu a medalha e os cumprimentos. E vai receber a taça de campeão da Libertadores. Ei, Chicão. Vai entrar neste Olha o homem aí, clube de Fábio times Santos. brasileiros que conseguiram vencer a Libertadores da América. Novinho. O capitão Alessandro vai erguer a taça de campeão da Libertadores. Isso, da volta, América volta, de Chico, 2012. volta. 14 jogos, invencibilidade. Perdoa se um dia eu falei mal de você. Empates. Tá
Bem-vindos ao Japão. O lema do Corinthians na Libertadores foi o Vai Corinthians. Foi, chegou. Legal que o pessoal vai poder matar um pouco de saudade do Pacaembu, né, nesse jogo de lendas aí. Eu tentei comprar ingresso, eu cogitei, na verdade, entrei lá, os preços não estavam ruins não, porque eu queria levar o Lucas, mas vai estar muito frio para eu levar ele nesse jogo e eu vou trabalhar, então o período é muito curto para eu sair de serviço, Pegar ele. lá. Aí eu falei, deixa o melhor clima, porque senão ele não vai ter experiência legal lá, né, com frio e tudo mais. Cara, é gostoso demais rever esses jogos, mano. Eu acho que dos que a gente assistiu, foi o que eu mais gostei. Assim, você pega o contexto da época, né? Para quem não lembra, assim, os corintianos mais novos, que a gente era aloprado por não ter Libertadores, né? E todo ano que a gente ia jogar Libertadores, desde quando o São Paulo ganhou e em 99 o Palmeiras ganhou eliminando a gente, todo ano a gente entrava com aquele peso de ter que ser campeão e a gente sempre era eliminado de uma forma trágica, né? Teve nos pênaltis pro Palmeiras, teve às vezes pro River Plate lá com expulsão, com briga da torcida. Times bons, né? A gente foi eliminado com times muito bons. Teve aquele ano do Flamengo, que a gente muito superior aos caras, a gente foi eliminado com um gol fora de casa do Wagner Love, enfim. Então todo ano, e no ano anterior a gente tinha sido eliminado na pré-Libertadores pelo Tolima. Tinha sido o primeiro brasileiro a ser eliminado nessa fase prévia, né? Enfim, então você não imagina qual era o peso para o Corinthians nessa época jogar o torneio. E aí nós fomos campeões invictos, tomamos 4 gols só a competição inteira, 2 na fase de grupos e 2 no mata-mata. Nós eliminamos o Vasco nas quartas de finais. Quem vê esse Vasco de hoje, o Vasco daquela época era um time que tinha Fagner, Dedé, Fernando Praz, Diego Souza, Felipe. Não lembro se tinha o Juninho ainda. O time do Vasco era muito forte. Aí na semifinal a gente pegou o Santos, atual campeão. Santos do Neymar novinho, voando. O Santos ainda tinha Ganso, tinha Borges, tinha Elano, tinha Edu Dracena. Um time fortíssimo do Santos também. E na final a gente pegou o Boca, embora não fosse um dos melhores, mas ainda era aquele Boca, o bicho-papão que todo mundo tinha medo. Enfim, então foi uma conquista aí que... Você não tem um asterisco na conquista do Corinthians aí da Libertadores. Acho que você pode passar ano após ano aí, você não acha uma conquista tão perfeita, né? Com tanta coisa, tantos elementos se juntando para construir a narrativa dessa história. Acho que talvez seja a mais especial aí, para quem está de fora mesmo, analisar, né? Pra gente que é corintiano é fácil falar, tá? Mas para quem está de fora, analisar, falar assim, porra, esse ano aí, com todo o contexto que você acabou de apresentar, acho que é uma das conquistas mais especiais aí de Libertadores. E os caras sempre, qualquer título do Corinthians, os caras querem pôr arbitragem no meio, um erro e não sei o quê. E na Libertadores os caras não conseguem colocar um. E tentaram inventar uma vez contra o Vasco lá, um gol anulado deles, que na verdade o lance já estava impedido, entendeu? Nem valeria, então os caras não conseguiram colocar nada, esse daí de tão perfeito que foi. Na verdade, ainda inventaram depois uma historinha que tinham visto dirigentes do Corinthians e do Boca num hotel em São Paulo, passando uma mala, aquelas teorias lá, porque eles precisavam desvalorizar de qualquer forma, né? Aí os caras apelavam para qualquer coisa, mas isso aí. E tem ideia aí de quais reacts mais fazer? Eu gostei bastante desse, fazia tempo que a gente não fazia, vamos ver se a gente consegue manter uma frequência aí nos reacts, né? Nós temos uns adversários legais aí no Campeonato Brasileiro, né? A gente tem jogo histórico contra Inter, Grêmio, Vasco, enfim, os clássicos aqui, São Paulo, Palmeiras, Santos, tem bastante jogos legais aí pra gente fazer. Mas acho que a gente pode trazer, no intervalo desses jogos aí, a gente pode trazer alguns reacts fora de tema de jogo, né? Pra gente fazer, trazer alguns aí, lances, e, enfim, né? Reagir a algum jogador específico. E
se o pessoal tiver alguma sugestão aí de react para a gente fazer, também deixa aí nos comentários que a gente avalia e caça um vídeo legal aí para fazer, porque é bem difícil achar vídeos legais para fazer, seja em qualidade, em duração, algo que não atrapalhe tanto os nossos comentários aqui, nem a gente atrapalhe tanto o decorrer do jogo. Mas é isso aí, mais um react feito, acho que é o quarto react que a gente faz aí, e a gente volta para mais, e não esqueça, tem conteúdo saindo quase todo dia aí, tem as nossas entrevistas aí que tá bem bacana, então assista, eu vou deixar no final do vídeo aqui as indicações, tem os cortes das entrevistas, tem muita coisa nova que a gente pretende trazer nesse segundo semestre aí. Mais uma vez, obrigado pela companhia de sempre. E obrigado você, Lucas, mais uma vez também. Valeu, André, valeu, pessoal. Obrigado a todo mundo aí que tem acompanhado a gente. É isso aí. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians.